Então vamos falar sobre um assunto tranquilo aí, vamos falar sobre os arquivos aí do Jeffrey Epstein, né, que vão sendo revelados, acho que agora mais alguns milhões, são milhões e milhões, milhões de arquivos, milhões de e-mails, tem de tudo, né, cara, uma coisa assim impressionante que faz a gente pensar, como eu disse no início da live, aí faz a gente pensar sobre como funciona, né, como a política, né, essas sociedades secretas aí, as conexões, os donos do mundo, né, pô, eu acho fascinante a gente estar vivendo um momento em que muitas teorias da conspiração estão se materializando, né, é uma vitória aí para os teóricos da conspiração, realmente impressionante. Vou começar colocando uma matériazinha de agora há pouco da ABC, que dá para dar uma resumida aí, mais ou menos, no que está acontecendo nesse momento. Deixa eu colocar a legenda aqui para vocês. Meu cachorro não para de latir, tá loucão. Vamos lá. Overnight, the survivors calling on 2 New York judges to provide emergency relief and shut down the Epstein Files website immediately after a number of them had their identities exposed. Writing, DOJ committed what may be the single most egregious violation of victim privacy in one day in United States history. DOJ officials say they work to correct any mistakes when they become known. Every time we hear from a victim or their lawyer that they believe that their name was not properly redacted, we immediately rectify that. But the emergency request includes this quote from a person whose name has never been divulged before, saying, "I've never come forward. I'm now being harassed by the media and others. This is devastating to my life." The documents also raising serious questions about why Jeffrey Epstein was given such leniency after investigators initially uncovered potentially breathtaking criminal activity. It is just this incredible, deep, visceral level of frustration and disappointment and sadness and grief. Released for the first time, the original prosecution memo from a DOJ lawyer in the U.S. Attorney's Office in Miami in 2007, showing that federal authorities had uncovered evidence pointing to the broad scale and depravity of Epstein's molestation and exploitation of girls and young women. According to the memo, FBI agents discovered that Epstein arranged for massage appointments for girls and women ranging in age from 14 to 23 years old, with victims receiving a finder's fee of $200 if they recruited other girls. The memo goes on to warn that Epstein represented a continued danger to the community based on his continued enticement of underage girls. Federal prosecutors initially wanted to charge Epstein with at least 60 felony counts, but in the end, Epstein was offered a deal where he served only 13 months of an 18-month prison sentence on Florida state charges, even allowed to work in his office during weekdays. President Trump's name comes up thousands of times in the Epstein files, mostly in news articles, but also in emails written by Epstein himself. The newly released files also include records of unverified tips to investigators, including some uncorroborated information pertaining to Trump and other high-profile individuals. The two men had a falling out, and the president says he cut off contact with Epstein decades ago. DOJ officials have said the allegations regarding President Trump are false and do not come from credible sources. The new documents are also placing even more scrutiny on men who we've known spent time with Epstein. Among the thousands of new photos released, these never-before-seen images of former Prince Andrew, who was stripped of his royal titles last year over his relationship with Epstein. Now seen here, crouched over a young woman, her face redacted, the date and context of the interaction unclear. Representatives for Andrew have not responded to a request for comment, but now the UK Prime Minister Keir Starmer is calling for Andrew to testify before Congress. Epstein was freed in 2009, and the newly released documents show he continued to communicate with some of the most powerful men in the world. The newly released documents show in 2012 Epstein emailing tech billionaire Elon Musk, allegedly discussing plans for Musk to visit Epstein's private island in the Caribbean. In one email, it appears Musk asked, quote, "What day night will be the wildest party on your island?" Musk says he never went to the island, and this weekend said he has long advocated for the release of files. Epstein had been cozying up to some of the most influential men on the planet since the 1990s. All have denied any wrongdoing and any knowledge of crimes or Epstein targeting children. So much collateral damage to so many, and it's becoming clear that every prominent person who spent time with Epstein
is likely regretting it. O George? bigode Pierre desse Thomas, cara é thanks. zoado, hein? Aí, O bigode do apresentador. aí deu para nessa matéria fez um apanhadozinho geral. Aí realmente um caso que está repercutindo no mundo inteiro, né? Como deve ser, né? Muitas coisas eu vou perguntar para vocês, o que vocês estão acompanhando, o que chamou mais atenção para a gente ir passando. Tem muita gente na política, né? Muitos bilionários aí envolvidos, gente da mídia também, artistas, tem para todo mundo em vários países, né? Impressionante. Tem um trecho da entrevista, daqui a pouco eu coloco, tem a entrevista que foi liberada, aí um compilado de muitas horas de material, entrevista do Steve Bannon com o Jeffrey Epstein, que a maior parte do tempo é bem entediante, mas tem alguns trechos que são interessantes, eu vou trazer um para a gente daqui a pouco, né? Enfim, vamos começar aí. Para mim, o que chamou muita atenção para mim, muitas coisas me chamaram a atenção, obviamente, uma delas foi algo que eu e muita gente não sabia dessa relação do Jeffrey Epstein com o judaísmo, né? Ele era um judeu e a gente não sabia que ele tinha essa crença aí, né, numa ideologia de supremacia judaica, algo que ele expressa em vários e-mails aí, até em trocas com o ex-primeiro-ministro, o Ehud Barak, né? Eu achei bem impressionante. Tem um outro e-mail, algo que ele fez muito, que foi escrever e-mails para ele mesmo, quase como se ele soubesse. O Jeffrey Epstein, para mim, é claro, sim, claramente, o business dele, o negócio dele era trabalhar com as inteligências, principalmente com o Mossad, né? Ele faz várias referências a isso, e ele é quase como se ele soubesse que esse material poderia ser vazado, né? Até porque tratar sobre isso em e-mails assim é meio estranho, e lidar com essas pessoas que ele lidava por e-mail é bem estranho, mas claramente muitos bilionários, muitas pessoas que a gente já sabia que tinham ligação com ele, falavam no Epstein como um gênio das finanças, né? Um grande tributarista, e fica muito claro nesses milhões de arquivos e de tanto material que ele não é nada disso, ele não é genial. Tem um áudio que vazou, o professor trouxe, né? Um áudio que vazou dele falando com o Ehud Barak sobre o Peter Thiel, dono da Palantir, e ele tem uma dificuldade enorme de soletrar Palantir, né? O Jeffrey Epstein falando na entrevista com o Bannon, que eu assisti quase inteira, ele parece ser, na verdade, um grande imbecil. Não tem nada intelectual. Então parece que o grande trunfo dele era realmente as conexões sociais que ele tinha, né? Como ele conseguia conectar pessoas pelo mundo todo, né? E o acesso que ele tinha a governos. E ele disse que quando ele foi preso, a primeira ligação, ele tinha uma ligação da cadeia, ele ligou para a Secretaria do Tesouro americano, que ele tinha que fazer uma consulta com os caras. É um negócio assim, impressionante, né? Vou começar pela Sara. Sara está acompanhando aí o caso também. Queria saber o que ela achou, o que ela tem achado aí dessa situação toda, né? E se tem alguma coisa que chamou a atenção dele. Ele foi banido da Xbox Live, né? Lógico, a gente imagina só por quê, né? Deve ter usado umas palavras ali de baixo calão, no mínimo. Cara, o que eu tô acompanhando é o famoso. Eu tava até conversando com meu marido, aí eu comentei um negócio assim, mas a gente pensava alguma coisa diferente? Não. É como se você simplesmente falasse, era exatamente tudo isso que a gente imaginava, só que agora, allegedly, né? Porque nada ali é 100%, a gente não tem como comprovar, né? É sempre allegedly, mas já é aquilo que você imaginava. O que eu fico um pouco assim temerosa, eu vou ser sincera, é porque envolve muita gente, mas tem coisa que não tem nada a ver e acabam querendo envolver, tá? Que é só o nome de uma pessoa que estava num evento que o cara organizou, aí coloca o nome de uma pessoa. Eu acho que assim, tem gente que estava ali com ele fazendo merda o tempo inteiro, e tem gente que aparece em um negócio que também não necessariamente era, entendeu? Uma comunidade. Eu acho que as pessoas têm que saber separar isso. Posso te dar 2 pontos para você continuar? Um é assim, que pós 2008, todo mundo que se envolveu com ele sabia que era um criminoso sexual. Mas saber quem ele era é que nem você apertar a mão do Soros, amigão. Mas, né, assim, todo mundo sabia. Ninguém Você pode vai falar que encontrar o não Soros tinha num ideia. evento, ele vai apertar a sua mão. Você vai lá e aperta a mão dele. Aí você vai falar, ô Diego, aperta a mão de Soros num evento. Não, mas eu vi um jornalista falando, porra, quando eu vou encontrar alguém famoso, ou vou num evento
vou ser recebido por alguém que é famoso, mas que eu não conheço, eu pesquiso quem é antes, né? Ah, Enfim, cara, mas esse é é um ponto. impossível. Outro Ó, ponto, Sara, até sobre o que você falando aí, que você já continua, mas é que esses documentos estão aí há tanto tempo nas mãos da justiça, mas, por exemplo, eu vou ninguém te dar um foi exemplo. indiciado, não tem O exemplo que eu investigação. vou te dar, você vai entender. Agora, estavam falando da mãe do Mamdani. Você viu isso? Vi. Porque o nome da mãe do Mamdani aparece num evento que ele Ela é organizou. cineasta, não é? E no evento, o filme que ela produziu e que ela fez passou no evento. Agora, a gente vai associar ela ao cara. Aí você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que ali Sim. tem muito nome, tem muita coisa. Eu acho que a gente tem que entender e saber. Eu não tô falando do Elon Musk, não tô falando do Bill Gates. Essas pessoas estão completamente envolvidas, do Trump, enfim. Eu só acho que não é todo e qualquer nome que aparecer ali que a gente tem que, olha, esse cara apareceu ali, calma, também tem que ter esse cuidado, né? Principalmente da parte do jornalismo, como a gente está falando na primeira matéria, como é dado a informação, você pode usar as coisas para os dois lados, entendeu? Tipo, agora contra o Mamdani, vou falar contra o Bill Gates, vou falar contra o Elon Musk. A grande verdade é o que a gente já sabia desde sempre e a gente continua sabendo. Não existe democrata, não existe republicano, só existe um ponto. E o ponto é mais dinheiro para quem já tem dinheiro, mais poder para quem já tem poder. Um monte de empresa dando dinheiro para campanha ambivalente, ou seja, o cara dá dinheiro para republicano, o cara dá dinheiro para democrata, tipo, e os dois pegam esse dinheiro e enfiam no próprio bolso, quer dizer, foda-se as suas ideais. Não é por ideal, é pelo dinheiro e pelo poder. Você tá comigo ou não tá. E é aquele famoso, se vai fazer merda, faz todo mundo junto. Porque aí você não tem como apontar o dedo para um, porque o um já sabe a merda que você tá fazendo também. Então, se vai um pro puteiro, vai a turma inteira. E é Porque isso que eu vi muita gente questionando essa semana sobre por que o Joe Biden, na campanha presidencial, não utilizou esse material para destruir o Donald Trump, porque o Donald Trump é o nome mais citado nos arquivos. E aí a resposta, e não tem o nome do Joe Biden ou da família dele não é citado nem uma única vez. Mas aí o lance não implica só esses caras, implica muito mais os doadores de campanha, como a Sara falou. Então o cara é totalmente comprometido, não poderia soltar nada disso. O secretário do Comércio, o Howard Lutnick, tem uma entrevista dele de alguns meses atrás, ele bem enfático, ele era vizinho de porta do Jeffrey Epstein, o atual secretário do Comércio. Ele disse que foi quando o Jeffrey Epstein se mudou para lá, ele foi visitar com a mulher, dar as boas-vindas ao vizinho. Tem gente que faz isso aqui. E aí ele foi lá, o Jeffrey Epstein abriu a porta, ele olhou assim, deu oi e tal. Aí ele falou, nossa, você tem uma cadeira de massagem no meio da sala? Aí o Epstein falou, sim, eu faço massagem todos os dias. Ele falou, todos os dias? Ele falou, e o tipo certo de massagem, o melhor tipo de massagem. Aí o Lutnick disse, olhou para a mulher e falou, nossa, eu olhei para minha mulher, ela olhou para mim, a gente falou, a gente já tem que ir indo embora. E a gente foi embora, e eu falei para minha mulher, nunca mais vou falar com esse ser nojento. E aí, isso foi em 2005, tá? E tem e-mails dele em 2012, 2013, muitas trocas de e-mail entre o Epstein e ele. Então, o lance, a Sara tem razão, vai aparecer muitos nomes aí que não têm envolvimento nessas questões sexuais, nesses crimes, mas o problema é que tem muita gente que mentiu. O Elon Musk é outro que mentiu, falou que não tinha nenhuma relação, que aquela foto dele ao lado da Ghislaine Maxwell foi um fotobomb, né? Que ela tirava foto para depois ter alguma coisa contra ele. Não é verdade, os e-mails. Não dá, né? Porque tem a parede só foto do Bill Gates na casa do cara. Os e-mails ridículos do Elon Musk, né? Elon Musk implorando, me deixa aí numa festa, né? Um negócio assim. Né, professor Rogério? Uma situação complicada, hein? Eu ia falar isso, né? Que você queria saber a parte que você achou mais, né, um destaque e tal. Eu achei isso aí, né? O Musk sendo loser, como sempre, né? Nem entre a escória da humanidade ele conseguiu achar gente que achasse ele legal, né? Mas é foda, porque
ele ficou, né? Ele perguntou ali a tradução, né? Para quem não sabe inglês, a tradução que apareceu teve um eufemismo ali, né? Deixaram um pouco mais suave. Ele perguntou que dia seria a festa mais loucona, né? Wildest Party. Lá estava traduzindo como a festa mais animada. Não é exatamente isso, né? Ele queria a festa de loucura mesmo, né? E o Epstein respondeu para ele, acho que é o tipo de festa que vai rolar lá, selvagem, vai deixar a tua mulher, o Elon Musk era casado na época, vai deixar a tua mulher desconfortável, ainda respondeu. Pois é, né? Aquelas que, né, tipo, né, estão ali, né, no coração do crime, né, no coração da maldade mesmo. Então é foda, porque esse tipo de... É muita coisa, né? A Sarah tem razão, que tem muita gente que não tem nada a ver, mas tem muita coisa bizarra, né? Ele falando, por exemplo, né, aqueles e-mails que ele manda para ele mesmo, muito laudatórios, né? E ele, tipo, fazendo, né, um grande elogio de si mesmo, né? Porra, como eu sou, né, centro do mundo, recebi príncipes e reis e presidentes e primeiros ministros e embaixadores e blá, 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 vai fazendo uma lista, um name dropping, né? Relatando situações que supostamente ele viveu. Tem um que interessantíssimo que ele fala, eu tava num jantar com pessoas de direita, e aí eu perguntei para eles, cara, por que vocês são tão antissemitas, né? E eles responderam, porque, sabe, os judeus controlam o mundo e tal. Aí ele falou, como assim? Quem? Aí os caras falaram, você. Aí ele, culpado. Ele era um grande piadista. Era. Mas enfim, cara, tipo, as condições que ele morreu são muito estranhas, né? Tem todas Morreu? essas Esse é outro questões. ponto. Desculpa, hoje eu tô demais, mas é Ele porque tá vivo? eu tô. Pois é. É muito engraçado porque o Kash Patel, diretor do FBI, e o Dan Bongino, que era o vice dele, o assistente, deram uma entrevista que repercutiu muito mal uns meses atrás, dizendo que revisaram todos os arquivos relacionados ao Jeffrey Epstein e que eles tinham certeza absoluta que ele se matou na cadeia e tal, e era indiscutível, sem revelar nenhum arquivo. E agora, milhões e milhões de arquivos surgindo e não tem nenhum indício nesses arquivos, até agora, nenhum indício de que ele se matou. Não tem nada ali, muito pelo contrário. Tem cartões de crédito dele que foram utilizados ali. Que matou ele, porque ele não deu antibiótico. Pois é, você viu isso daí? Essa aí é feia, hein? Essa foi a mais chocante para mim, o Bill Essa Gates foi bem nojenta, hein, pedindo cara? antibiótico, antidoença venérea, para ele enfiar na comida da mulher dele, para ela não desconfiar que ele tá infectado. Você sabe como que assim, cara? Como assim? Como o cara pede, né? Porque, porra, né? Ele não pode comprar um antibiótico? Não. Tem os caras não dá que... tempo. Até os caras que produzem conteúdo masculinista, aí eu já vi vários caras mais radicais falando, cara, a gente não pode ter mulher em posição de poder, porque a mulher é muito emocional, né? Ela não vai saber agir num momento de pressão e tal. Só o pinto, cara. Os caras mais, supostamente os mais pinto o dia inteligentes, inteiro, o supra-sumo da humanidade, os homens mais poderosos, porra, se metendo numa situação dessa por causa de mulher. Os caras pensam com o pinto, cara. Sim, e geralmente eles querem as russas de 14 anos, né? Puta que pariu, cara. Ô, Cadu, você acha que, analisando tudo isso aí, eu quero saber a tua visão disso que você está acompanhando. Você acha que é um pouco... Eu vi muita gente falar, pô, até faz a gente refletir que discutir direita e esquerda, esses debates que a gente entra, essa piração, essa polarização, é quase sem sentido, não, né? Quando a gente observa aí o que os donos do mundo estão fazendo, como eles acham, como eles enxergam a gente, né? Em vários e-mails ali, em trocas de e-mails do Epstein com outros figurões, eles falam sobre as pessoas comuns assim como realmente seres inferiores, né? Eles falam até como eles usam as mulheres, contratam pessoas assim, como pessoas descartáveis, cara. A gente tem que separar, né? A gente está falando da depravação, degeneração de umas pessoas bem específicas aí, né? As pessoas estão no poder, controlando o poder, muito ricas e bilionárias e, porra, cheia de influências. O cara criou uma cadeia de chantagem, né, cara? Ele se protegeu de todos os lados, né? Criou uma forma de se blindar ali contra qualquer coisa.
né, e de aumentar a influência e o poder deles sobre as pessoas. Né? Pô, você cria uma seita dessa, né, a questão não é só poder e dinheiro, né, eles tinham ali o prazer envolvido, que era, porra, né, prazer sexual ali, bizarro, né, fetiche, sei lá que porra é aquela. Até canibalismo tem nesses e-mails, cara, um negócio muito bizarro, Pô, do tempo do Orkut tem umas histórias, cara. Tem uns negócios muito bizarros assim, tem muito supostamente, lógico, né, porque a gente tem que usar o supostamente para se blindar também, para não acusar ninguém. E, meu, a imprensa nesses dias aí chafurdou na especulação, cara. Puta, até encheu o saco, porque era muita, olha, bomba, toda hora, break, bomba, né? Vai ver um negócio nada a ver, é só, mandou e-mail, sabe? Os negócios, porra, calma, né? E outra, não vai ter uma investigação, porque é um puto espetáculo além de tudo, né? Isso é caso de polícia, cara, isso é caso de investigação criminal. Nunca vão ser presos. Pois então, cara. Jogaram pra galera, falou, pô, resolve aí, o que vocês acham, né? Vai dar risada e se fuder pra sempre. Mas o impacto eleitoral vai existir. A gente já tá vendo que, né, o Trump, por exemplo, tá numa situação bem escrota, assim, tipo, eu já falei isso inúmeras vezes, volto a repetir, ele não chega até o final do ano nessa posição política em que ele se encontra. É bastante improvável que ele consiga. Agora, além de tudo, ele tem mais esse peso mental, mais esse estresse para resolver, essa bomba, né, que está na mão dele, e eu acho que, assim, muito difícil ele conseguir chegar até o fim. A gente tem um cenário, professor, nesse momento, falando meio por cima, mas os republicanos, né, os conservadores muito implicados nesses arquivos, os democratas também, e os progressistas, que meio que colocando aqui como uma terceira via, não estão, mas defendem pautas que são muito impopulares. E aí o eleitor tá vagando no meio disso, né? O que eu faço, né? Mas eu acho que o Trump realmente vai ser muito difícil ele conseguir vencer uma eleição de novo. Acho bem improvável. E ele vai sair do barco antes disso, antes de precisar enfrentar esse problema. E assim, com relação a todas essas coisas aí, uma hora também a atenção começa a ficar escassa, né? Porque já venceu bastante o nosso limite de ultraje, né? Já, como o Cadu falou, já teve, né? Passou de crime hediondo, né? Contra criança e, tipo, chegou até a, né? Sei lá, tipo, comer carne de bebê, né? Umas coisas realmente muito bizarríssimas. E não tem mais para onde ir. Então eu acho que a tendência agora é outras coisas começarem a aparecer, né? Em outras searas. Talvez mais uma guerra por aí, né? Para conseguir chamar a atenção para outro lugar. Agora, os Estados Unidos da América, Cadu, são um país ocupado, né? Por uma nação estrangeira, no caso o Estado de Israel. É um país ocupado, controlado nesse momento. Para mim, é inegável. Se você montar o quebra-cabeça com as políticas adotadas, principalmente nesse mandato do Donald Trump, né, que vão totalmente contra, o maior estelionato eleitoral que eu já vi na minha vida, né, e tudo isso que está sendo revelado aí, para mim, não há nenhuma dúvida. Não sei como é que vocês enxergam. Para mim é claro também. O lobby muito grande, né? Os e-mails confirmam a relação, né, do Epstein com Israel, com o Mossad, com a inteligência de Israel. E as atitudes, né, desde a campanha do Trump, o que ele falava e o que ele faz durante o governo, né, e como o Netanyahu trata os Estados Unidos, deixa isso meio claro, cara. Fica difícil você falar que não, né, que eles não têm carta branca, que eles não têm controles, né, sobre as decisões ali na política interna dos Estados Unidos, cara. É difícil negar, porque, né, se o cara chegou lá no governo falando que ia acabar com a guerra, né, essa foi um mote da campanha dele, que ele ia ser o pacificador, ele ia acabar com as guerras, né, e, depois de tanto tempo ele tá lá financiando, mandando grana, né, e apoiando o cara,
tem coisa aí, cara. Não tem como falar que não, né? Porque o presidente dos Estados Unidos da América deveria ter um pouco mais de autonomia para cumprir pelo menos o que ele está, né, prometendo ali na sua campanha. Mas não é o que a gente vê, né? Pelo contrário, a gente vê o Israel cada vez mais livre para atuar ali, sendo parada por outras questões, não pelos Estados Unidos. Muito longe disso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Acho que não. Não, melhor não, né? Senão vai cair aqui. Eu vou passar aquele trechinho, então, que eu prometi. É bem curto, o trechinho da entrevista do Epstein com o Steve Bannon. Uma pergunta aí bem estranha do Steve Bannon. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. I'm sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil is somebody devil's knows what? The devil's brilliant. You Yeah. read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan is at the number 1 or 2 archangel, and the reason he goes to hell and leads the rebellion is because he can't be the top guy. And his thing is, I'd rather reign in hell than serve in heaven. Tá aí, o próprio Steve Bannon ficou meio gaguejou ali e o Epstein tentou Isso é se esquivar da cocaína, pergunta. né? Esses caras ficam cheirando cocaína antes de fazer entrevista é foda. E aí, uma relação bem estranha também do Steve Bannon, muito Cerebrinho próximo. de paçoca. Já estão mais para lá do que para cá. Os dois parecem que estão fritos nessa entrevista. É bem estranha a entrevista mesmo. Tem uma parte que ele explica sobre o subprime, né? Aquela ele explica coisas fundamentais, né, né, economia, macroeconomia 1, né? Você faz lá. Quando alguém perde um negócio, é perder um dedinho, né? Tipo, foda-se se você perder o seu negócio, você tem um dedinho. Meu negócio é segurar o coração batendo. Se você perder é problema meu. Foi bem estranha essa analogia aí. Mas eu achei muita gente importante vendia a ideia de que tinha relação com ele só porque ele era um gênio das finanças, né? E em nenhum momento nos arquivos e nessa entrevista aí você tem essa sensação de que ele é um gênio das finanças. Parece que as pessoas realmente procuravam ele, como o próprio Elon Musk aí, para participar de festas aí animadas, né, selvagens. Eu acho que ele tá vivo e como ele tinha, né, interesses parecidos... Eu acho que ele tá vivo, cara. Como ele tinha interesses parecidos com o Michael Jackson, que também tá vivo, eles estão, né, cooperando junto. O Michael Jackson tá vivo. Não. Eu acho que esse cara esconderam ele em algum lugar. Não, mostraram a foto, né? Aquela orelha dele não era dele, cara. O nariz, O Elvis estava o Elvis também estava vivo, mas ele já morreu. Vocês já pensaram se esse cara aparece vivo? Agora já deu tempo de morrer. Mas você viu, a Priscilla Presley tá em um monte de evento do Epstein. Vocês viram que coisa bizarra? Muita gente, né? Elvis Presley tava fazendo o que nesses lugares? Aí tem a história que o John Travolta comprou os óvulos da filha dela porque ele queria ter filho do Elvis. E ela vendeu os óvulos dela para ele. Ela vende para todo mundo, né, parece. E o filho do John Travolta, esse filho que agora tem uns 14, 15 anos, seria neto do Elvis Presley. É só gente normal. E assim, eu gosto do Elvis, acho um grande artista, mas, porra, não é tanta vantagem biológica assim, Presley, não. Mas isso daí é gente que gostava dele. Eu adoro também, mas, né... Você venderia seus óvulos, Rogério? Né? Do jeito que as pessoas falam, parece um humano. Oi? Você venderia os seus óvulos? O que? Eu não ouvi. Você venderia os seus óvulos? Seus ovos? Nem meus ovos, nem meus grãos. Não, de maneira nenhuma. Vou abrir mão dos meus grãos e dos meus ovos. Você joga fora todo dia um monte, eu não entendo o homem preservando os grãos, mas tudo bem. O grande Butini tá aqui. O mais triste é que absolutamente ninguém vai ser preso. Ninguém vai ser preso, vai acontecer nada. Quem que vai prender, pô? Os caras mandam tudo, pô. O juiz vai julgar o outro juiz, cara. É assim.
Não faz nada. Quando você para pensar que esses arquivos estão... Ele morreu em 2019, né? Então, pelo menos 7 anos que isso aí... Supostamente, né? Se ele morreu em 2019. Esses arquivos são muitos anos, ninguém investigou nada, assim, é um negócio... Como é que, né? Quer dizer, óbvio, é óbvio porque não investigaram, né? Mas, ao mesmo tempo, o cidadão comum agora olha tudo isso aí e fala, como assim, né, cara? Então, realmente Mas a solução, pensando do lado, né, dos criminosos, né, a solução é apagar ele mesmo. Tipo, demoraram demais. Esse cara, A assim, Ghislaine Todo esse Maxwell material tá foi presa. preservado onde? Por que ele guardou todo esse material? Ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. Então, Lógico. Isso aí era a garantia dele, né? eles Mas marcaram... a Ghislaine Maxwell tá presa, né? Ela foi transferida pro Texas, eu acho. Tá num resort, tem até um cachorrinho agora. Faz pilates, faz yoga, tá sendo tratada, né? O Donald Trump... Rapudinha, né? Uma vez perguntaram pro Donald Trump sobre ela, ele falou, eu desejo o melhor para ela e tal. Né? Faz o cara pensar, né? Porra, ninguém vai responder por isso. Eu concordo com o Butini aí. Grande Moza tá aqui, vai Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil. Boa, Moza. Vai, Tamo Corinthians. junto. Vai, Corinthians. Um abraço aí pro ganhou. Wellington. Ganhou. Quem ganhou? Continua indo. Subiu. Eu gosto que os caras estão descansando. Quando terminar a live, você vai lá falar com teu marido, Sara. Fala pro Corinthians. Eu não, Deus me livre. Os caras falaram que o Futebol. Corinthians tá bem, cara. O Corinthians tá bem. Fala pra ele. Não falo de futebol com o meu marido.